Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando um novo tema. Fique conosco, pois em alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. O nosso tema hoje, provações e sofrimentos nos levam ao arrependimento e transformação. É forte, hein, pastor? É forte. Meu Deus. E o nosso texto está em Salmos capítulo 143, versículos de 1 a 12. Acompanhe comigo. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito e o meu coração está aflito. Lembro-me dos dias que, outrora, penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos. A minha alma anseia por ti como terra sedenta. Senhor, responde-me depressa. O meu espírito desfalece. Não me esconda a tua face, para que eu não me torne como os que abaixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira minha alma da angústia e por tua misericórdia acaba com os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Amém. Amém. Temos aí os Salmos, né, pastor? Os Salmos é a parte da Bíblia mais lida no mundo todo. Por que será que as pessoas preferem tanto ler os Salmos, né? E ainda dentre os Salmos tem aqueles prediletos. Verdade. 23, 91, 121, né? Que são, as pessoas vão no Salmo que traz para os seus corações a sensação de paz, de segurança, né? Então isso é muito atrativo. Os Salmos, então, eles são composições poéticas e essas composições, pastor, revela-se uma gama de sentimentos. verdade. É algo assim, uma exposição de sentimentos humanos, né? Por isso nos atrai muito, porque os nossos sentimentos movem muitas coisas nas nossas vidas. Então, os autores dos Salmos manifestam as mais variadas emoções e a gente percebe ali, pastor, expressões de alegria, expressões de medo, de desespero, muitas vezes de ansiedade, manifestam esperança, outra hora transparece sua raiva, né? Tem hora que uma tristeza profunda, outra vez um desejo de vingança, e eles manifestam isso com muita sinceridade. Verdade. Ah, meu Deus, quem dera o Senhor matasse hoje todos os meus inimigos, né? Então eles externavam isso com muita sinceridade de coração. E interessante, observando, né, falando sobre os Salmos, a gente percebe que é uma realidade nossa. Sim. Nós estamos vivendo isso todos os dias. Verdade. Por mais que a gente não externe com as palavras, mas esse sentimento está em nós, né? Então a experiência do salmista vai nos inspirar. Ele nos incentiva, né, a nos expor a Deus em oração. Se tem um lugar que eu e você devemos nos expor, não se chama redes sociais.
Verdade. Mas é na presença de Deus. Ali sim, nós precisamos nos expor mesmo ao nosso Deus, né? Então, em oração, seja para louvar ao nosso Deus, seja para pedir a sua proteção contra os nossos adversários, seja para confessar pecados, e olha bem o que eu vou dizer, confessar os seus temores, confessar os seus medos. Às vezes, pastor, nos cansamos de ser fortes. Verdade. A gente precisa dizer, eu estou com medo. Ser sincero. Rasgar o coração, isso traz cura e traz restauração, né? Então o Salmo tem sido um consolo, esperança, um verdadeiro altar de adoração ao nosso Deus. É interessante observar que muitas pessoas observam e extraem dos Salmos só aquilo que te traz ao seu coração agradável. Desejo, né? Mas a gente percebe que essa inspiração que nos incentiva, às vezes também, que é algo muito interessante, é nos expor. E Sim. muito não se expõe, né? Então precisamos observar os Salmos, porque ele nos leva a nos expor com muita profundidade diante do Senhor, com muita sinceridade. Sim. Então às vezes nós estamos inclinados somente para aquilo que traz o nosso ego, o nosso desejo, e simplesmente só absorve aquilo que está no seu coração. Mas o Senhor, através dos Salmos, ele traz algo muito lindo para nós, o nosso dia hoje. Sim. Que nós precisamos observar que o salmista, Davi principalmente, ele se entregava ao Senhor, ele se colocava à disposição do Senhor, tudo aquilo que ele estava sentindo no seu coração. Certo. Isso é muito interessante. Então, aí eles nos revelam também, os salmos, as verdades sobre Deus, os atos de Deus no decorrer da história, especialmente na nação de Israel, que é a nação, o povo que Deus escolheu e através desse povo se revelou ao mundo, né? Então, pela própria natureza dos salmos, nós percebemos que existe um pastor, principal destinatário. Preste atenção no seu coração. Você e eu precisamos ter um principal destinatário para expor todos os nossos sentimentos, medos, temores, alegria, raiva, tristeza. Esse destinatário é Deus. Ele é o nosso destinatário, né? Então, no sofrimento, nas provações, entenda que Deus ainda está com você, ainda está comigo, louvado seja o Senhor. Não nos deixou, não nos abandonou. E então nós vamos refletir um pouquinho sobre a fala de Davi, posicionamento de Davi, né, sobre os sentimentos de Davi, para que nós possamos então ser fortalecidos no Senhor. Pastor, então nós vemos que o sofrimento traz em nós uma gama de sentimentos. Isso é uma verdade, né? Nós percebemos aí no Salmo 143 que Davi, né, por estar sendo perseguido nesse tempo, ele então estava tendo sentimentos que estava afligindo a sua alma, estava trazendo dor em sua alma. Isso é muito profundo, né? Sim. E a gente percebe aí no versículo 3 do livro de Salmos, que ele vai dizer, pois o inimigo tem me perseguido a minha alma. Então ele estava sentindo uma dor muito profunda em sua alma, porque as perseguições, né, o sofrimento que ele estava passando, estava trazendo esse sentimento em sua alma. Sim. Eu não sei qual é o sentimento que você está sentindo hoje, qual é o sofrimento que está trazendo esse sofrimento. Mas percebemos que Davi, ele vai falar com o Senhor, se expor ao Senhor. É como dizer a Deus, Senhor, essas perseguições que eu estou sofrendo têm me causado dores nos meus sentimentos, têm bagunçado os meus sentimentos. Você pode até dizer, eu estou doente dos meus sentimentos. O versículo 4, olha só, muito forte. Ele vai dizer que o meu espírito se desanima. E por causa, olha bem, queridos, por causa do sofrimento, então vai haver sentimentos, talvez, de desânimo. Sim, ele perde o ânimo. Ele perde o ânimo no seu espírito. Talvez esteja acontecendo isso, talvez em você. Eu sempre gosto de levar para quem vai estar ouvindo, né? Talvez você esteja passando por esse momento em sua vida, ou talvez vai vir a passar. Mas a palavra do Senhor hoje já está falando contigo que você precisa voltar para o Senhor e que esses sentimentos têm uma grande verdade, que é uma transformação que Deus está fazendo na sua vida. Não é porque você está sofrendo, não é porque nós vamos sofrer, é que o Senhor nos abandonou. Não, os sentimentos
que nós estamos passando hoje, eles têm a ver com Deus, porque o Senhor quer nos levar para Ele, para perto dEle. Sabe? Existe algo muito forte, porque quando Davi, então, perde ali o ânimo, né? Quando ele se desespera, então ele grita, pastor. Deus, Senhor Deus, apressa-te, né? O que ele fala sobre isso? Responde-me, Senhor. Então ele estava com a sensação, o salmista estava com a sensação como se Deus estivesse escondido dele o seu rosto, né? Enquanto ele precisava de um suporte de Deus e que era naquele momento. Então ele começou a dizer: Senhor, responde-me. Eu preciso de uma intervenção hoje. Agora. Eu estou desesperado. Eu preciso do milagre agora, hoje mesmo. Talvez você esteja enfrentando um tempo assim e dizendo: Deus, eu preciso de uma intervenção hoje. Agora eu preciso ver o Senhor se mover pelas minhas causas e as minhas razões, porque não sei se eu terei força para amanhã. Talvez você esteja atravessando isso. Então nós aprendemos com Davi o quê? Apressa-te, Senhor, porque o meu milagre é para hoje, né? Agora. Para agora. E aí... Fale mesmo com o Senhor. E aí então, pastor, nós vemos também que no meio desse processo de dor, de sofrimento, existem recompensas tão maravilhosas, né? Talvez você pense: será que eu vou ganhar um presente, o carro do ano? Não é isso não que nós estamos falando. Mas recompensas poderosas da nossa trajetória, né? Com Deus. E aí, pastor, por exemplo, nós temos aqui o prêmio do arrependimento. Ou seja, reconhecer os seus pecados, os meus pecados. Chegar numa condição de entender que a misericórdia do Senhor é a causa de ainda estar de pé. Né? Não é por nenhuma força sua, nem pelas suas habilidades, mas é pelas misericórdias do Senhor. É uma maneira especial que Deus permite para nos fazer refletir sobre nosso relacionamento com Deus. Verdade. Sabe, como que é o seu relacionamento com Deus? Será que é necessário esperar o tempo difícil para poder buscar uma vida de intimidade, de oração? Às vezes, pastor, algumas pessoas, só no tempo que está em apuro, é que vai buscar a Deus, é que vai acordar de madrugada para orar. Verdade. Porque no tempo largo, espaçoso, que não precisou, vamos dizer assim, entre aspas, nunca buscou. Nunca se preocupou em se aprofundar no relacionamento com Deus, conhecer verdadeiramente quem é Deus. Quero dizer a você que Deus está além do que tudo que você já sabe, de tudo que você já viveu, de tudo que você já sentiu e percebeu com o Senhor e na sua palavra. Deus é infinitamente mais. Então tem um lugar mais perto de Deus. Verdade. Que eu e você precisamos chegar. Verdade. Né? Então, tudo que levar você e me levar a um relacionamento íntimo com Deus é um prêmio, verdade. É uma bênção. Uma bênção das nossas vidas. Glória a Deus. Tem também o prêmio da lembrança, né? Onde Davi, fala de uma forma muito linda que isso nós precisamos compartilhar contigo nessa noite, né? Ele vai dizer no versículo 5: eu me recordo dos tempos antigos, considero o que as tuas mãos tem me feito. Então, isso é muito forte. Davi aqui, ele estava trazendo à memória, né? Trazendo à memória tudo que Deus tinha feito por ele, os milagres, né? Que Deus tinha colocado força nas suas mãos para derrotar o urso, o leão, né? O Golias, passar por aquele tempo. E isso é muito lindo, né, pastor? A gente percebe, pastor, que a forma como eu me recordo é a chave. Porque Davi, quando ele fala, eu me recordo, olha, ele pode ter recordado mesmo quando ele era um menino, que cuidava das ovelhas do pai e tudo, né? Quando ele enfrentou o leão, o urso. Então a gente percebe que Davi tinha dois caminhos para essas recordações. O primeiro caminho, pastor, só eu que cuidava do rebanho, né? Meus irmãos eram os mais bonitões, ficavam lá. Foi eu que enfrentei o leão, quase morri, oh meu Deus, tive que... Então assim... Puro alma. Pura questão de vitimismo. Isso. Sabe? Que eu fui a vítima de tudo, mas ele não escolhe se recordar assim. Ele recorda-se, sabe o quê? A gente percebe quando ele vai falar com o rei, que ele fala, olha rei, quando ele vai lá para enfrentar o gigante.
Ele fala, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, que vinha o leão e pegava ali a ovelha, eu, investia uma perseguição ao leão e golpeava ele soltava a ovelha. Quando o leão investia contra mim, eu segurava na sua juba e golpeava até morrer o leão. Fiz isso com o leão e com o urso. Sabe de uma coisa, rei? O mesmo Deus que me deu graça, entregou o leão e o urso na minha mão, hoje me entregará esse gigante nas minhas mãos. Então, é uma questão muito linda. Preste muita atenção, isso é um princípio. A maneira de como você se recorda é a chave da tua vitória. Você precisa entender, porque às vezes, pastor, nós estamos centrados no sentimentalismo negativo. Deixando a alma dominar. Porque a alma é o sentimento, mas o que eu estou dizendo? Que a gente, na forma que nós usamos a recordação, é a questão de que nós vamos vivendo a transformação na nossa alma, que é a sede dos sentimentos. Então, o que é que a gente percebe? Você precisa sim se recordar, porque essa é uma função da alma, né, das nossas lembranças, das recordações da mente, é uma função da mente. Mas olhe para mim o que eu vou dizer a você. Pare de ficar recordando e chorando de tristeza. Olhe, você está de pé hoje. O Senhor te sustentou. Olhe para mim o que eu vou dizer a você. Você já venceu o leão, você já venceu o urso, você já derrubou gigantes. O Senhor já te livrou da mão daqueles que preferiam a tua morte. Você está de pé. Então recorde-se sempre olhando para o que Deus fez e não como vítima. Você venceu porque o Senhor te deu vitória. Aleluia. Até aqui. Bendito seja Deus. É glória assim que a sua alma, é assim que a sede dos seus sentimentos vão sendo transformados por Deus para a glória do seu nome. Glória a Deus. Isso é lindo. Isso é muito maravilhoso. Não deixe a alma dominar, mas a gente percebe que Davi, quando ele fala, né, sobre o urso, o leão, ele fala com coragem, com firmeza, como um homem que foi transformado, que foi curado, né, que Deus trabalhou na alma dele de uma forma linda. Então agora ele traz a memória com a sua alma curada, transformada. E ali Davi estava sendo transformado. Ele sabe, pastor, que não foi as suas habilidades, que não foi a sua força. Ele sabe que não tinha força contra o leão, contra o urso. Ele sabia muito bem, foi Deus quem fez. E é Deus quem fez e quem faz e fará sempre pela sua vida. O que devemos fazer? Buscar a santificação nesse tempo de provas, nesse tempo de sofrimento. Vamos buscar santificação. A palavra do Senhor vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nesse tempo, busque se santificar mais, estar mais na presença do Senhor. Enche a sua mente com palavras de Deus. Enche a sua mente com a palavra que é alimento para você. Sim. Então não enche a sua mente com coisas desse mundo, né? Demasiadas. Com coisas que vai te fazer sofrer, mas procure meditar, refletir na palavra do Senhor, então você vai ser mais que vencedor. O que eu devo fazer nesse tempo? Eu devo ser cheio do Espírito Santo. Amém. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se enche do Espírito Santo nesse tempo. Olha bem, Jesus, ele, após ser batizado por João Batista, ele foi para o deserto cheio do Espírito. O Espírito Santo levou ele para o deserto. Não foi fácil para Jesus nesse tempo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi tentado, ele foi provado. E ele voltou cheio do Espírito Santo. O Senhor está te provando, está te lapidando. Amém. Se enche do Espírito Santo. Quando a gente fala dessa questão muito forte, o que é que eu devo fazer? Talvez você pergunte, eu não sei o que fazer. O pastor falou aqui, santifique-se. A vida de santidade é o quê? Separar-se de tudo que te separa de Deus. O que nos separa de Deus? Nem dor, nem sofrimento. Já vimos que nos aproxima. Mas o que separa de Deus é o pecado. Portanto, afaste, separe-se de todo tipo de pecado que ofenda a Deus e que se levante contra a autoridade de Deus. Quando ele fala, enche-se da palavra de Deus, às vezes, pastor, as pessoas estão com a mente tão cheia de tantas preocupações que não tem lugar para a palavra de Deus, para Deus. Verdade. Então, enche-se da palavra de Deus, enche-se do Espírito Santo. Olha, amados e amadas, é no seu espírito que você terá consciência de Deus. É no seu espírito que você terá a consciência, Deus ainda está comigo, você discernirá isso.
No momento que no Espírito a gente discerne isso, a gente sabe como usar as recordações para ter a nossa alma, série dos sentimentos transformados para a glória do nome do Senhor. Muito bem, pastor. Então, no meio da nossa dor, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, nos voltar para Jesus Cristo, que é o nosso exemplo de fidelidade no meio da dor. E Deus usa, queridos, amados e amados do Senhor, Ele usa meios para nos ensinar, né? Ele usa meios para nos transformar, Ele usa meios para que nós possamos voltar para Ele, e Ele usa meios também para que nós possamos se santificar mais. Amém. E nesse tempo o Senhor, Deus está forjando homens, mulheres, jovens, adolescentes mais fortes. Aleluia. O Senhor quer forjar você, quer Bendito transformar você, mudar a sua vida, mudar a sua história. Amém. Os justos e as justas, né, devem andar com a sua esperança ancoradas em Jesus, até que você se torne semelhante a Jesus, até que você seja um pedaço de Cristo neste mundo, para a glória do seu nome. Vamos orar, pastor. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui. A graça, a misericórdia do Senhor, meu Deus. Meu Deus, tem nos alcançado a cada manhã. Seja o teu nome. É pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, fale, meu Deus, ao coração de cada um e cada uma. Deus. Que essa palavra possa trazer transformação, cura, possa trazer, meu Deus, meu Deus, possa trazer refrigério ao coração de cada um e cada uma. E que cada um possa entender, meu Deus, que o Senhor tem uma forma de nos ensinar, de nos transformar, de nos levar mais perto de Ti. Sim. E nos leva mesmo, Senhor. Faça a Tua vontade sobre cada um de nós, porque nós somos dependentes de Ti. É o Senhor, meu Deus, que tem tudo o que precisamos. É verdade. Em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos e abençoamos cada um e cada uma. Sim. Para a honra, glória e louvor do Teu nome, assim nós oramos. Amém. Amém. E graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.